bastante, mas hoje que não tinha muita gente disponível, aí teve que ser eu mesmo, tá certo? Muito boa noite, vamos falar um pouquinho sobre os modismos e a doutrina espírita, mas a gente fica pensando em modismo, coisa assim da moda, né? Talvez as mulheres fiquem pensando assim naquela loja de sapato ou de bolsa, ou talvez naquela loja de roupa, porque eu fiquei sabendo assim que a mulher costuma gravar assim os pontos para de um lugar para outro, assim, ela costuma gravar os pontos de interesse dela. Então, se ela tiver que dar uma referência, por exemplo, para alguém que vai em algum lugar, ela fala assim, ó, você chega lá, tem uma loja de sapato na esquina e você vira à direita. Passou 2 lojas de bolsa que tiver, é a terceira loja, é o terceiro portão. É mais ou menos assim ou não? Bom, pera um pouquinho. Deve ser, então, assim, atrás da loja Renner ou na frente da C&A. Então, sempre tem uma referência, assim, muito forte, não é? Para elas. Eu não sei se já falei aqui para vocês, mas eu tive um amigo que fez uma doação de sapatos da esposa. A esposa pediu para ele doar os sapatos, e aí ele foi doar os sapatos e chegou lá e deu para a pessoa recebeu 200 pares de sapato. Ela tinha 200 pares de sapato. Falei, mas sua esposa não ficou sem par de sapato? Não, ela só doou a metade. Então é assim. É difícil, né, ter um armário só para mulher, assim, guarda-roupa. Normalmente o guarda-roupa da mulher é maior, né? Mas não é esse modismo que nós vamos falar, não. É um modismo um pouquinho diferente. Existe uma questão que está registrada no livro do Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor, que ele tem um trechinho que fala sobre o suicídio. E uma coisa que me chamou muitíssimo a atenção esses dias que eu estava vendo uma mensagem desse livro, é que ele fala que nem todo o ouro do mundo valeria uma vida humana. Eu fiquei pensando sobre isso, eu fiz um paralelo com o nosso Brasil. E aí eu descobri o seguinte, nós temos aí diversos escândalos envolvendo recursos financeiros, milhões, bilhões, a gente nem sabe exatamente quais são esses valores que estão aí, sim ou não, aconteceu, não aconteceu, foi ele, não foi. Cada vez descobre mais. Então, a gente fica assim atônito de ver isso. Mas aí eu li essa mensagem e eu fiz um paralelo, porque acho que vocês já devem ter ouvido falar que no nosso Brasil nós temos praticamente 2 guerras por ano de pessoas mortas. Então nós temos 50, 60 mil pessoas mortas por ano no nosso Brasil. É uma quantidade exageradamente grande, porque essas guerras terríveis que a gente vê no mundo, muitas vezes não acabam com esse número, 50, 60, 70 mil. Então em um ano é uma quantidade enorme. Então, em verdade, a nossa preocupação, depois que eu vi isso, pensei, puxa vida, nós temos que preocupar como fazer para diminuir esse número de mortes. O espírito, quando encarna na Terra, ele precisa ficar aqui o maior tempo que for possível. Então a gente às vezes esquece disso. Então, todo o ouro do mundo não seria suficiente para uma vida humana. Então aí você pensa assim, tá bom, roubar, fizeram. Eles vão ter que arcar com isso mais cedo ou mais tarde. Mas e as vidas humanas? Nós estamos trabalhando para diminuir isso? Estamos trabalhando para reduzir esse número horroroso ao nosso redor? Então é isso que talvez a gente precise pensar um pouquinho. E com base nessa informação, nós trouxemos essa questão do modismo. Por que do modismo? Porque a gente tem visto algumas coisas acontecendo que deixam a gente às vezes um pouco em dúvida, não é? A gente fica assim meio perdido, porque as pessoas falam aí, fala do suicídio, aí o mês de setembro é o mês do suicídio, não é? Que tem aí uma força, um trabalho, uma operação forte para buscar minimizar, diminuir a ideia do suicídio no coração das pessoas, no pensamento das pessoas. Aí vem se fala de aborto, por exemplo, não é? Aí vem se fala em trocas de sexo, vem se fala em questões assim que no fundo demonstra uma espécie de imaturidade do ser humano. No fundo demonstra isso. Porque no fundo a gente tem que pensar o seguinte: nós somos seres imortais, seres espirituais dentro de um corpo físico. O nosso corpo físico não é nada mais do que um instrumento, uma ferramenta,
um veículo, alguma coisa assim que serve para o espírito engrandecer-se. E nós estamos confundindo as coisas, porque a gente se esquece que nós somos seres imortais. A gente se esquece que nós vamos, daqui a algum tempo, nascer num corpo invertido. Que nós vamos passar para outra experiência, para outro conhecimento, porque nós não podemos nascer só como homem ou só como mulher. Óbvio que não. E aí a gente chega a esse ponto desses modismos, que parece uma espécie de modismo, o ser humano parece que não se conforma. Eu faço um paralelo que pode parecer chocante, não é para chocar, na verdade a gente gostaria de aclarar um pouquinho a questão espiritual em nossas vidas, mas eu traço um paralelo que é o seguinte: eu tenho uma cunhada na minha casa especial, ela mora comigo há 20 anos, e ela tem idade mental de 12, tem 50 anos e tem idade mental de 12. Na presente encarnação, ela não tem a menor condição de saber o que acontece com ela, ela não sabe o que acontece com ela. Ela tem uma vidinha normal, a limitação dela não é muito grande, mas ela não consegue entender por que ela é assim. E ela não vai conseguir entender nessa encarnação. Mas aí veja onde está a maturidade do espírito. Se nós somos imortais, uma hora a resposta vai ter que surgir. Não vai? Então, mas isso para todas as direções da nossa vida. Uma hora a resposta surge. Então, quando nós temos maturidade, o que acontece? Nós confiamos plenamente nisso. Então, vamos utilizar o corpo físico de qual forma? Será que isso não tem alguma ligação com as minhas necessidades? Será que eu nasci no mundo para viver esse conflito e me revoltar contra ele? Por qual razão eu vivo esse conflito? Então nós temos essas questões. Mas a gente fala de modismo também em outra diretriz. É tão comum esse modismo do aborto, por exemplo, que parece um modismo também, não é? Alguns países aí autorizaram, tem médico que fala que sim, tem médico que fala que não, mas no fundo, não passa de uma espécie de maturidade do espírito. Por quê? Porque a gente sabe que no fundo, nós não podemos atentar contra a vida de ninguém. Ah, mas aí vem a questão, mas aquele não é um ser ainda, não nasceu. Aí nós precisamos um pouquinho da ciência para saber se tem ali uma vida humana, se não tem. Mas a nossa legislação penal brasileira já entendeu que existe direito sucessório para o ser embrionário. Então é assim, a mãe está grávida, não importa de quantas semanas, aquele serzinho já possui direitos sucessórios. Se durante a gestação ela perder um pai, receber uma herança, ele já faz parte desse contexto. Então o direito penal já entende que existe vida ali. Ah, mas o direito penal, que é uma coisa assim de gente meia lunática, mas e a ciência, o que fala? Aí nós vamos para a ciência e nós vamos descobrir que existe sim alguma coisa pulsando fortemente ali. Que com poucos dias e poucas semanas de vida, o serzinho já tem uma espécie de individualidade. Então, nós temos essa discussão. Mas no fundo, nós temos a sensação de que isso é uma espécie de imaturidade nossa. É uma espécie de imaturidade. Aí a gente vai para o suicídio. Como nós estamos esse mês aí inteirinho trabalhando nessa diretriz, não é? A gente vai para o suicídio e pensa assim, poxa vida, mas a pessoa está lá, aí ela se cansa, ela quer fugir do mundo, ela não quer continuar viva, ela quer fugir de um problema. Então tem uma série de questões que a gente pode levantar, não é? Mas no fundo demonstra uma certa imaturidade espiritual. Porque será que no fundo a gente não sabe que nós somos imortais, que nós estamos indo na diretriz errada, que aquilo não é uma coisa boa para ninguém? Será que nós não temos exemplos fora, que nós já vimos, de quanto a gente traumatiza uma família, uma mãe, um pai, um grupo de pessoas com uma ação infeliz dessa? Será que a gente não consegue entender que não vamos resolver o nosso problema saindo da vida? Então, demonstra
neste modismo, né, vamos colocar modismo, porque em tese, o que está acontecendo? A coisa está tão assim, estranha, que nós estamos vendo até crianças envolvidas nisso agora. Crianças. Que é uma tristeza, né? No fundo é uma tristeza. Porque a criança, tudo bem, é compreensível, ela não tem maturidade para saber exatamente o que ela está fazendo. Não é justificável, mas não é um pouco mais compreensível do que para um adulto. Ah, mas o adulto tem aí um problema mental que justifica, tem ali um problema de depressão, tem um problema de bipolaridade, tem um problema aí de esquizofrenia, tem um problema mental catalogado pela ciência. Ah, tudo bem. Mas no fundo, demonstra que nós não temos a menor noção sobre espiritualidade. E aí nós vamos colocar um paralelo, que é isso aqui, se chama doutrina espírita. Os espíritos, o Kardec perguntou para os espíritos, fez uma pergunta capciosa. Ele perguntou assim: a doutrina espírita um dia será uma crença comum? Quer dizer, vai ser uma coisa em que todo mundo vai seguir, vai acompanhar, vai mostrar? Ele disse para a gente o seguinte, que precisaríamos mais ou menos de 2 ou 3 gerações para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais a doutrina espírita. 2 ou 3 gerações. Aí vem uma revelação bombástica agora. Uma geração, nos nossos tempos médios, é mais ou menos entre 70 e 75 anos. Olha só. Ah, mas agora a expectativa de vida, porque uma geração é uma expectativa de vida, vamos imaginar. Quanto que tem uma expectativa de vida brasileira? 70 anos, 75, alguns chegam em 80, alguns um pouco mais, mas a gente pega uma média. Então vamos pegar uma média de 75. Então, 75 em 3 gerações, nós temos 225 anos. Olha só. Nós estamos há 160 anos de Kardec, então nós estamos passando a 2ª geração. Olha só, o quanto a gente ainda está imaturo com relação à espiritualidade. Então ele disse assim, entre 2 e 3 gerações. Aí os espíritos vêm e falam assim, 2050. Um prognóstico aí que o Emmanuel deu uns anos atrás, entre 2050 e 2053, alguma coisa assim. Aí você pega 1850 e aplica 210 anos, ou 215, 220 anos, nós temos 2060, nós temos aí alguma coisa em torno disso. Não é? Mas por que ele fala 2 ou 3 gerações? Porque nós temos uma dificuldade, uma resistência para novos entendimentos. Vejam, ainda assim já será um grande avanço. Por quê? Porque o cristianismo está há 2000 anos na Terra. E a gente entende profundamente o cristianismo, a gente aceita profundamente. Então, se a gente vê em termos de cristãos no mundo, né, nós temos 1/3 de cristãos no mundo, 1/3. Então, se a gente fala de, 7, 8 bilhões, então nós estamos falando aí de menos de 2 bilhões, né? Ou um pouco mais de 2 bilhões de seres, ou seja, 1/3 da Terra entende um pouco, não é? Porque mesmo conhecendo o Cristo, a gente escorrega toda hora, cai, faz, acontece, cria lá uma série de coisas, de dificuldades e de problemas, não é mesmo? Então, o cristianismo está há 2000 anos na Terra. A doutrina espírita está há 2 gerações, há 160 anos mais ou menos, não é? Mas ela ainda tem mais esses 80 anos para se sedimentar. Então nós vamos ter mais ou menos entre 250 e 300 anos para sedimentar a doutrina no coração das pessoas. Mas isso não significa que as pessoas vão se tornar espíritas, não é esse o propósito. Mas os espíritos explicaram que a doutrina espírita vem reforçar as ideias religiosas no coração humano. Porque pensem bem, se a gente soubesse com clareza que nós somos responsáveis pelos nossos atos, que nós vamos responder por tudo aquilo que fizemos, se nós plantarmos determinadas sementes, nós vamos ter que colher aquelas sementes. Então, hoje, com a doutrina espírita, a gente já entende isso, já aceita isso, não é? Ou seja, plantamos limão, não dá para colher outra coisa,
não é? Vamos relaxar um pouquinho, que essa conversa está tão pesada, né? Vamos relaxar um pouquinho. Eu ouvi falar que você vai no sítio, aí você tem certeza que você está chupando uma laranja. Se você pegar a semente daquela laranja e plantar, você sabe o que dá? Não dá laranja, dá limão. Eu não sei por quê. Quem mora em sítio vai poder explicar, mas eu não sei por quê. Não dá laranja, dá limão. Quando você pega a semente da laranja que você chupou lá e planta lá, não dá laranja, dá limão. Tem que ter todo um sistema lá para poder proporcionar a produção da laranja. Vejam só que interessante que é isso, né? Mas isso foi só para a gente relaxar um pouco, certo? E é uma informação real, procurem pesquisar que é uma informação real, certo? Então acontece também o seguinte, existem alguns lunáticos, um deles sou eu, que há uns anos atrás, eu sou meio lunático, segundo os meus filhos falam, que eu regulo muito bem. Eu tô tentando regular, né? Regular os parafusos, né? Direitinho, né? Mas tudo bem. Então, a gente saía em São Paulo, eu colecionava sementes. Então, como eu consumo muitas frutas, eu colecionava sementes. Guardava semente para tudo quanto é lado. Aí eu saí, eu tinha um negócio de espetar no chão, na terra, e eu saía plantando as sementes em todo lugar que eu passava. Então plantava para tudo quanto é lugar, as sementes que eu tinha em casa. Até que veio uma alma caridosa, eu acho que do umbral. Tem alma caridosa no umbral também, viu? Aí ela falou assim, mas o que você está fazendo? Eu falei, estou plantando as sementes. Ah, mas que bonito, né? Que coisa bonita. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? A maioria das sementes que você planta não tem a menor condição de brotar e produzir, não tem a menor condição, porque a maioria delas são produtos de enxerto, são produtos que foram de modificação genética, então a maioria delas não brotam, não dão. Aí eu falei, puxa vida, você veio das trevas mesmo, né? Você acabou com a minha graça, né? Então nós vamos... Eu pensei que era um passarinho distribuindo as... Então, vejam só, a gente estava querendo competir com a natureza, né? Mas depois eu desanimei, né? Falei, meu Deus, né? Se for verdade, né? Aí ele fez um desafio para mim, fiquei muito envergonhado. Falou assim para mim que era para me apontar alguma semente que eu tivesse plantado, que eu pudesse... Mas aí eu saí com essa aqui, porque eu sou esperto, entenderam? Eu saí com essa aqui, eu falei, mas eu plantei de forma assim bastante desprendida, eu nem sei aonde que eu plantei, eu saía no meio da rua e plantava, eventualmente, mas eu não sei, né? Eu não posso provar que tem alguma que deu fruto, que cresceu, eu não posso provar isso. Bom, então nós vamos entendendo que com a doutrina espírita nós precisamos colher exatamente o que nós plantamos, não tem outro jeito. Se a gente adquire essa maturidade, esse conhecimento, esse entendimento, o que acontece, por exemplo, se você sabe que você não vai simplesmente estragar o seu corpinho de carne impunemente, que existe uma justiça perfeita na criação. Então você vai pensar duas vezes, não é mesmo? Se você conhecer um pouquinho da doutrina espírita, você vai entender o seguinte, fala assim, olha, pode ser que essa criança seja indesejável, pode ser tudo que eles estão falando, que a ciência está falando, mas eu não vou correr risco nenhum de cometer este crime, tá certo? Com a doutrina espírita a gente vai entendendo que nós precisamos respeitar a vida alheia, mais do que o respeito à vida, até as opiniões nós precisamos respeitar, mas mais do que isso, a própria vida do nosso semelhante. Então, mesmo numa situação de grande desequilíbrio, nós vamos pensar muito fortemente se nós vamos partir para uma agressão mais forte, se nós vamos fazer alguma coisa que possa trazer um óbito de alguém. Obviamente, nós vamos pensar profundamente nisso. Nós não vamos em busca disso em forma alguma. Muito pelo contrário, nós vamos escapar de tudo que possa nos causar um impacto dessa natureza. Porque a gente sabe, não é, que nós vamos responder pelo mal que nós causamos ou pelas consequências desse mal que nós causamos ao nosso redor. Não é? A doutrina espírita deixa a gente até assim aborrecido, mas tão aborrecido, que se a gente atropelar uma pomba na rua,
a gente vem aqui e passa por um tratamento de uns 6 meses, 1 ano, porque nós passamos em cima de uma pomba, não é? Nós temos esse problema aí, não é mesmo? Nós temos um problema de um cachorro ficar na nossa frente. Agora mesmo aí tinha uns 2 ou 3 cachorros se desentendendo aí na rua. Eu acho que eles estavam tendo uma DR, os dois, porque um estava de um lado, estava do outro, quase no meio da rua, eles não queriam nem saber, eles queriam conversar um com o outro, certo? Então estavam tendo lá uma discussão em família, né? Que é compreensível, mas vocês imaginam quanto a doutrina espírita ajuda a gente a entender que nós não podemos atentar contra a vida humana. Então, aí a gente chega até alguns extremos. Tem alguns extremos que a gente chega. Tem alguns espíritas mais ortodoxos, para não dizer xiitas, que alguns deles, assim, eles param de comer carne. Eles são ortodoxos, né? Então esses param de comer carne, porque tadinho do boi, né? Coitadinho, tudo bem, é compreensível. Mas depois que ele para de comer carne, ele não fica satisfeito. Ele fala assim, mas será que é lícito eu arrancar um fruto do pé? Aí ele fica pensando isso, aí ele fala assim, não, acho que é bom a gente comer só os que já caíram sozinhos, porque a gente não tem culpa, né? A gente não tem culpa, então a gente tem esse dilema. Então, estou falando em tom de brincadeira, mas a doutrina espírita enche os nossos corações de responsabilidade. Ela não para de dizer para a gente que nós precisamos aprender a nos amarmos reciprocamente, a nos respeitarmos. Ela não para de dizer para a gente que nós precisamos entender, compreender, que não importa muitas vezes a ignorância do outro, o que importa é o nosso conhecimento sobre as coisas que nós estamos fazendo e vivendo. A doutrina espírita, ela vai abrindo os nossos olhos para uma diretriz que a gente muitas vezes jamais havia pensado, jamais havia cogitado em pensar. Então, a gente vai percebendo com a doutrina espírita, nós vamos criando uma espécie de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. O que significa maturidade espiritual? Significa que para esses assuntos nós já temos a resposta. Então, suicídio, não posso nem pensar nisso. A minha vida pode estar muito ruim. Posso ter vivido aí um drama terrível, ter passado uma situação constrangedora terrível. Mas contra a minha vida a gente sabe que não pode atentar, porque nós somos responsáveis por ela. Imagine, se a gente vai responder até por uma unha cravada. Já pensaram? Uma micose de unha. Já pensaram? Até por isso, né? Veja só. Eu estou trabalhando fortemente para largar de uma micose e eu escutei de um espírito evoluído, xiita. Ele disse que mesmo a micose é uma perturbação espiritual da gente. Falei, puxa vida, é um negócio impressionante, né? E queda de cabelo? Ele falou, esse daí ainda não analisei. Ainda não analisei para saber ao certo, né? Então a gente sabe que vai responder. Nós sabemos que nós vamos responder até pelo serzinho que precisava nascer por nós. Nós aprendemos, olha, a literatura espírita mostra para a gente situações de abortos e consequências para essas senhoras que se permitiram fazer isso. Mostra consequências, não é? Psicológicas, traumáticas. E algumas vezes, não raras vezes, sabem o que acontece? O espírito, ele se agarra à mãe com uma questão associada a um ódio tão grande, que às vezes ele leva ela com ele, ela desencarna. Quantos abortos a gente não soube que a mãe acabou desencarnando também nesse momento infeliz, não é? Então, a gente vai percebendo isso. Com as nossas crianças, óbvio que a gente vai dar todo o apoio, todo o amparo, e quando a gente tem a luz da doutrina espírita, a gente ajuda eles a pensar um pouquinho melhor, a pensar essa questão associada a bullying, a essa questão do dia a dia na rua, as violências, fala, olha filhinho, vamos confiar em Jesus, vamos seguir em frente. Nós podemos receber um mal, mas nós jamais devemos fazer um mal para quem quer que seja, não é? Então a doutrina vai trazendo para a gente essa maturidade. E esses modismos, não é? A gente acolhe a questão, o conflito sexual dentro da casa, a gente acolhe essas pessoas que vivem esse conflito, com muito amor, porque são nossos irmãos. Então, mas com o tempo, a pessoa vai percebendo que ela precisa encontrar um ponto de apoio.
que ela precisa entender o que acontece, por que isso acontece. Na maioria das vezes, a pessoa que tinha, sei lá, algumas aspirações, passam a pensar diferente, passam a pensar de uma diretriz diferente daquilo que ela imaginava, não é? Então a doutrina espírita traz para a gente uma maturidade sem igual, que vai nos auxiliar diante dessas coisas que o mundo nos apresenta. Então o mundo nos apresenta isso, um tirando a vida do outro, nós não podemos estar perto disso. O mundo nos fala sobre suicídio, nós ouvimos falar, mas da nossa parte nós vamos fazer o que é possível para estar muito longe disso. O mundo fala do aborto, mas nós não podemos nem pensar nisso. Mesmo que venha lá uma criança indesejada, às vezes vem pela porta de um filho ou de uma jovenzinha da família ou de casa. Mesmo assim, nós não vamos seguir nessa diretriz, nós vamos buscar uma diretriz segura, cristã. Então, essas coisas do dia a dia, nós estamos imunizados. A doutrina espírita é capaz de nos imunizar contra essas coisas que o mundo está aí arrepiado de ver. E que nós conseguimos passar por isso com altivez, com equilíbrio. Então, aconteceu, sim, mas nós faremos o que for possível para ficar longe desses assuntos, não é? Então, o governo autoriza a arma, pode autorizar, mas para nós a arma não tem o menor significado. O governo falou que você tem que revolucionar aí para as ruas aí, quebrar e arrebentar, estourar e fazer, mas isso não é para gente, nós que somos cristãos, que somos espíritas cristãos, não é mesmo? Mas está todo mundo autorizado a praticar o aborto, os outros estão, mas nós não estamos. Não, você está autorizado, você pode dar cabo à sua vida se você quiser, de forma alguma. Nós não estamos autorizados a isso. Então, aquelas dúvidas que a gente tinha, mas a pessoa está lá com uma idade bastante avançada, está lá ligada por aparelho, o que a gente faz? A gente sabe que nós não podemos fazer muita coisa, mas da nossa parte, nós vamos manter a atitude cristã, certo? Se é possível mantê-lo ligado, vamos mantê-lo ligado, mas se não é possível, nós não podemos fazer nada. Então, com o tempo, a doutrina espírita vai fortalecendo os nossos corações, os nossos pensamentos, de forma que nós vamos enfrentar esses modismos, não é? A gente fala modismo como se fosse uma coisa assim banal, mas é uma coisa que a gente pensa assim, quem é que está trabalhando a cabeça do ser humano para irmos para essas diretrizes? De morte, assassinato, suicídio, aborto, quem é que está trabalhando a cabeça humana para isso? É óbvio que são os nossos inimigos desencarnados. E nós precisamos criar uma resistência. Só a doutrina espírita é capaz de nos dar essa resistência. Então, tá bom, os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos católicos, eles têm uma imunidade também grande. Mas na casa espírita nós temos razões mais fortes e mais profundas para saber o quanto nós precisamos ficar longe disso. E é aí que a doutrina espírita vai auxiliar as demais religiões. Porque quando nós soubermos de uma forma irrefutável de que não estamos na Terra pela primeira vez, todo mundo vai ter que aceitar, não tem jeito. Então, se você não está aqui pela primeira vez, você vai começar a entender que se você tem uma deformidade física, uma deformidade moral, se você tem um problema mental, se você tem um problema emocional, se você tem um problema espiritual, você vai entender que aquilo é o fruto de alguma plantação que você já fez. E isso em qualquer casa religiosa. Em qualquer casa religiosa, nós podemos entender que somos responsáveis pelos nossos atos. Que trabalhamos e estamos sob as leis de ação e reação da criação. Então é sob esse aspecto que a doutrina espírita amadurece a gente, para que a gente possa se fazer presente, não se negar a se fazer presente, o nosso testemunho, diante desses modismos que a gente percebe por aí, não é? Liberalidades, não é? Desequilíbrios, excessos. Nós trabalhamos para isso. Às vezes a gente escorrega, a gente cai, óbvio, mas nós estamos trabalhando para ficar de pé. Tenho certeza disso. Não é mesmo? Então, não estamos apontando nem censurando, obviamente não é essa a nossa proposta. Mas a proposta é que nós nos aprofundemos na doutrina, de forma que nós possamos estar imunizados contra o mal.
mas é o mal que está nos rondando, que está ao nosso redor, que está aí nos incentivando a práticas infelizes, nos incentivando a coisas impróprias, nos incentivando, às vezes até, a sairmos do mundo de uma forma traumática. Porque agora, com a doutrina, nós aprendemos que, se nós sairmos da Terra antes da nossa hora, do nosso momento, nós não vamos simplesmente passar para o outro lado, né? Ser recebido com um buquê de flores, com uma banda de música, né? Nós vamos ser recebidos com sofrimento, com dificuldade, com problemas. Então, quando a gente consegue aprofundar-se, tem essa coragem, né? Porque também envolve um pouco de coragem conhecer a doutrina espírita, né? De vez em quando a gente pensa assim, por que eu sei disso, né? Seria tão bom que eu não soubesse, né? Não é mesmo? Meu Deus do céu, agora que eu sei, não posso fazer tal coisa. Não, puxa vida. Queria dormir tanto no final de semana, mas aí arrumaram uma festa da primavera. Ainda que esse pessoal tá com a cabeça. Meu Deus do céu. Não é? A gente não gostaria, né? Mas tá tão frio hoje, né? Tá tão calor. Eu podia fazer uma viagem, pegar um cruzeiro aí, voltar, pegar um navio de volta para a Europa, ficar 30 dias no cruzeiro. Olha só. A doutrina espírita vai dando responsabilidades pra gente. Olha como que são as coisas, né? Então tem lá no prefácio do Evangelho que os Espíritos do Senhor, que são os herdeiros do céu, né? Que são os trabalhadores do Senhor, eles como um exército vão assim chegar na Terra porque nós estamos mais do que atrasados para conhecer as coisas básicas da vida. Meu Deus do céu! Por que a gente se alimenta e adora se alimentar de coisas infelizes do mundo? Por que esses programas televisivos só mostram as situações desagradáveis do ser humano? Por que nós não tomamos uma iniciativa para o bem? Por que nós temos tanta vergonha de fazer alguma coisa boa por alguém? Por que nós somos tão tímidos que nós muitas vezes deixamos oportunidades valiosas passarem? Por que nós somos assim? Por que nós não enfrentamos isso em nós? Por que nós não fazemos uma força para entender de que nós somos irmãos uns dos outros, que o nosso Pai é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama profundamente? Por que nós não aprendemos a nos ligarmos às suas leis, a estarmos sujeitos às suas leis? Por que nós não aprendemos isso? Por que nós não confiamos nisso? E a nossa confiança vai só assim para químicas, né? Há outro modismo, né? Químicas infelizes. O homem cria químicas aí de tudo quanto é jeito e a gente embarca nessas químicas, algumas pessoas de uma forma assim irracional. Embarcam. O que é isso? Imaturidade espiritual, imaturidade da vida espiritual. Porque se nós tivéssemos maturidade, nós podíamos ter nos encontrado no meio do problema óbvio, mas nós estaríamos começando a resistir a ele. Então, porque o problema não é o fato da gente estar envolvido com a coisa que é infeliz, mas é a força que nós vamos criar para resistir cada vez mais. Kardec diz que o verdadeiro espírita, não é aquele que conhece tudo, que sabe tudo, que lê tudo, não é esse, mas o que faz mais força por melhorar-se. Esse é o verdadeiro espírita. Então nós sabemos, temos 5 minutos de conhecimento cristão, esses 5 minutos podem valer para a gente, às vezes por uma vida inteira, se nós nos esforçarmos para nos renovarmos, para nos melhorarmos. Mas que assunto pesado, não? Meu Deus do céu! Então é isso. Quantos minutos nós temos? 10 segundos? Temos mais um pouquinho, né? Bom, então vamos amenizar um pouquinho aqui o nosso assunto, tá certo? Para a gente poder agora voltar aqui para a sala, que a gente estava no plano espiritual, né? Recebendo um tratamento. Uma ilusão que a gente tem também, viu? Agora eu vou rasgar o verbo com vocês, né? Vai chegar algum expositor aqui e vai falar assim, vocês podem dar um soninho sossegadinho aí, que vocês estão sendo tratados no mundo espiritual, viu? Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum, né? Então, mas existem algumas pessoas que já pensam o contrário. Eles pensam assim, que quando a gente é retirado daqui, é porque eles não querem que a gente escute o que estão falando aqui. Olha só. Aí o soninho tira a gente do ar, né? Que a gente fica com um torpor assim, que é o curioso. Sabe o que é curioso? A gente escuta tudo,
Não escuta? Com um soninho assim, meio assim? Está escutando. Mas acontece que depois a gente não consegue reproduzir nada, não consegue lembrar de nada, não consegue gravar nada. Mas não tem problema, aqui vocês podem dormir, porque expositor ruim é assim mesmo, viu? Quando o expositor é bom, ninguém dorme. Quando o expositor é ruim, todo mundo pedia até uma maquinha, uma caminha. Aqui não tem umas caminhas, tem umas casas espíritas que tem já umas caminhas, então o pessoal fala, já é a minha vez de ir para a caminha, aí sobe, né? Aí quando fala, terminou o tratamento, mas já acabou, parece ainda não, então por favor faça um reforço no tratamento, né? Aí continua um pouquinho mais lá na caminha. Bom, então nós voltamos aí e vamos encontrar isso. A vida humana vale muito, nós temos que valorizar a vida, temos que fazer esforço para dar condições para que a vida progrida, para que as pessoas progridam como seres humanos. Eu digo um progresso físico, um progresso espiritual, é esse progresso que a gente está falando, né? Dar oportunidade para eles para isso. Nós somos seres imortais, se estamos com algum conflito pessoal, de alguma coisa que para nós não está muito certa, não deveria ser assim, procuremos confiar, porque mais cedo ou mais tarde a providência divina vai nos socorrer. Ninguém está esquecido, vejam, olha só, não é? Até o SUS nos atende, imagine se a providência não vai nos atender, não é? Pode levar uns 3 ou 4 anos para fazer aquela cirurgia, pode ser até que eles façam a cirurgia já lá no sarcófago, né? Quer dizer, a pessoa precisava fazer uma cirurgia e quando foi fazer, não, mas ó, tá marcado para amanhã, não vai poder ir. Mas como assim? Não pode ir, vai tirar a vaga de outra? Infelizmente vai. Mas o que aconteceu? Ele já desencarnou, não precisa mais da cirurgia. Então vejam, até o próprio serviço de saúde aqui da Terra nos socorre, que dirá a criação, a bondade divina. E o pior que nós precisamos entender o seguinte, ela chega na hora certa, no momento certo. Se não chegou é porque não é a hora. Se chegou, já está mais do que na hora. Nós precisamos se alertar para isso. Então tem esses detalhes, não é? Então não tem por que a gente ficar desesperado, entristecido, chateado. Vamos fazendo a nossa parte, seguindo à frente, fazendo o que é possível e confiar. É isso que nós precisamos no nosso dia a dia, não é? E esses modismos que vão surgindo, a gente conversa com o Cristo, fala, escuta, Senhor, agora inventaram aí uma história que é... Conversa com ele, vê o que ele acha, entendeu? Fala assim, ó, inventaram uma história que agora nós estamos aqui na Terra, precisamos todo mundo trocar de sexo. O senhor acha que estava tudo certo com relação a isso? Ela fala assim, vou dar uma enxada, uma pá, uma enxada, uma picareta para você trabalhar, para você pensar no trabalho, né? Ficar pensando em besteira. Outras coisas, né, que a gente vai vendo aí, a orar por essas pessoas que estão aí vivendo esse drama, não é? Essas famílias. É um número substancialmente grande no nosso Brasil, é uma mácula que nós criamos no nosso Brasil com esse número. Alguns podem até dizer que nós estamos num período de expurgo, mas o quanto a gente puder, não é? Trabalhar para que se evite qualquer tipo de crime violento. Mesmo em casa, se você está lá aborrecido com alguém, com alguma coisa, faça uma prece, converse com o Criador, não se deixe enganar por acreditar que você vai curar, vai resolver uma questão de uma hora para outra, ou que você vai ensinar uma pessoa a andar no caminho que ela tem que andar. Nós não temos esse poder, nós temos que ter dentro da gente compaixão, misericórdia. O que é mais importante não é o que o outro faz, porque nós não vamos responder pelo outro, nós vamos responder pela gente mesmo. Então ninguém vai chegar no mundo espiritual, tá lá o Pedrão. Escuta, você morou aonde? Eu morei no Pico do Jaraguá. Muito bem, como é que eram os seus vizinhos? Vai perguntar isso? Se eles eram bons, se eram ruins, se chegava tarde da noite, se não chegava, o que fazia, se prosperou, se tinha carro novo, se não tinha, se pintava a casa uma vez por ano, se não pintava, se ele tirou o ponto de ônibus da porta da casa dele e pôs na porta do vizinho. Eles vão perguntar isso. Aliás, eu falei esse assunto aí porque uma vez eu escutei isso, conheci um senhor que ele tinha uma lojinha e aí veio a prefeitura e pôs um ponto de ônibus no meio da frente da calçada dele. Aí ele ficou bem quietinho, quando foi de noite ele pegou e abriu um buraco na frente do vizinho, na calçada do vizinho e pôs um ponto lá. E não falou nada para ninguém, né? Mudou o ponto assim, de uma forma bastante, diríamos assim, bastante esperta, né?
Então nós não vamos responder pelos erros dos nossos irmãos. Ah, está fazendo isso, está fazendo aquilo, fez isso, fez aquilo, né? Não, nós vamos responder por nós. Então nós precisamos entender que somos nós. Então, se estivermos diante de uma situação assim, de confronto, não aceitar o que nós somos, o que nós fizemos. Não precisamos ficar querendo se esconder atrás de alguma coisa que não significa nada, não é? Porque quem é que consegue se esconder do Criador? Não é? Não tem jeito, não tem como escapar da criação do Criador. Então, a ideia básica que nós precisamos entender é essa: confiança, misericórdia, amor. Existe uma passagem do Cristo que diz assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Vejam só. Então, por exemplo, assim, a gente vem aqui e aí alguém vem oferecer a festa da primavera, certo? Aí nós estamos sentados aí, pensamos assim: ah, mas esse dia não vai dar para mim vir, então não vou comprar o ingresso, não é? Então aí a gente lembra assim: seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Aí a gente compra o ingresso e fala assim: olha, vou comprar, mas não vou poder vir, mas vou comprar o ingresso mesmo assim, porque eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa boa, né? Então eu vou comprar o ingresso mesmo assim, certo? Mas a gente participa, tem amor por aquilo que nós trabalhamos, por aquilo que nós fazemos. Eu tenho percebido, por exemplo, assim, agora com essas redes sociais, o WhatsApp, não é? O nosso comportamento diante de alguns grupos. Todo mundo deve estar inscrito em alguns, né? É o da família, é a família do marido, é a família da mulher, tá cheio aí do trabalho, da casa espírita, sei lá, das amizades, dos vizinhos da rua, sei lá. Enfim, nós estamos nesses grupos. Mas a gente consegue, vejam, a gente consegue saber, oferir o nosso amor pelo grupo, olha só. A gente consegue oferir isso e saber o tamanho da importância que ele tem pra gente. Porque algumas pessoas têm assim uma espécie de menosprezo pelos semelhantes. Ah, mas esse pessoal só fala bobagem, só põe bom dia, boa tarde, boa noite, só faz isso, só faz aquilo. Mas e daí, o que que tem? O que que tem? Não é mesmo? Então a gente vai saber se a gente tem amor por aquele grupo com esses pensamentos. Não, eu vou sair desse grupo porque esse grupo não funciona para mim. É o grupo da sua família, por que você vai sair? Você não tem amor pelos seus familiares? O que que tem se tem criancice, se a molecada fica zoando, brigando, aprontando, falando mal do seu time? Qual é o problema? Não tem problema nenhum, o que que tem? Não é? Agora a gente tem visto as pessoas brigarem porque o fulano é da esquerda, o outro é da direita, eles estão brigando, sai do grupo. Ah, sai do grupo. Sai do grupo, porque eu sou qual? Direita e esquerda. Então sai, por causa disso. Deixa ele postar coisa contra o fulano, deixa o outro postar a favor do ciclano, deixa, não tem problema nenhum. A gente precisa ter o sentimento de amor uns pelos outros. Então, quando a gente vê uma coisa legal, fala lá que foi legal, manifesta um carinho para alguém, tá certo? A gente mostra o tamanho do nosso coração. Normalmente a gente não faz isso, tem raiva. Raiva, fulano postou um negócio, ficou com raiva, tá nervoso, tá com raiva, fica xingando, não escreve lá, a família... Olha aí o que esse desgraçado postou aqui. Que isso, calma. Cuidado que o expositor fala de si mesmo, viu, gente? Cuidado, hein? Cuidado. Bom, mas como eu não estou em quase nenhum grupo, porque eu sou uma pessoa insuportável, então eu estou falando assim para os outros, certo? Não estou falando de mim, né? Então nós vamos percebendo que nós precisamos fazer força por este amor. Veja, uma mãe que tem pelo filho aquele amor, pode ser que às vezes ela seja durona, seja isso, seja aquilo, mas ela tem amor. Às vezes a gente vê, assim, casais, né? O maridinho tem um amor pela esposa, a esposa tem um amor pelo maridinho. Ah, mas o maridinho não tem contrapartida, ele é grosseirão, ele é... Mas não tem problema, é você que vão perguntar do seu amor, não vão perguntar do amor dele. Tá certo? A gente não tem amor até pelos desconhecidos, pelas pessoas que a gente às vezes encontra
numa viagem, num ônibus, em algum lugar. A gente faz questão, às vezes, de fazer um agradinho para aquela pessoa, de dar um gestozinho de amor com ela. E por que a gente tem tanta dificuldade uns com os... eu tive problema no passado. Me matou no passado. Não é assim? Estou só torcendo para ver o que acontece. Tudo bem, nós voltamos para nos reajustar, nos corrigir, nos melhorar. A pessoa só me ataca. Tudo bem, não tem problema. O que tem? Então, a ideia é que a gente aprenda a nos amarmos. Então, a partir de agora, quando vocês entrarem no grupo de Facebook... Esse Facebook, eu não tenho Facebook, eu nem sei como é que funciona direito. Mas toda vez que vocês entrarem agora no grupo do WhatsApp, prestem bastante atenção. Alguém posta lá alguma coisa que você não... Acha que não foi uma coisa que deveria ter postado, né? Não precisa mandar coração, não precisa ser hipócrita também, claro, né? Mas alguma coisa infeliz passa, né? Dos nossos filhos. A gente não recebe malcriação deles? E a gente está se incomodando muito com isso? No dia seguinte a gente esqueceu. Neto, então... O neto nem precisa do dia seguinte, meia hora depois a gente já esqueceu, não é mesmo? Nossa, vô, como você é feio. Mas vai alguém falar que você é feio na rua pra você ver. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito, verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e, como um côndor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis. Em Lyon, na França, viu a sua cruz. Nós estamos falando de Allan Kardec, que dia 3 de outubro vai ter uma comemoração do seu aniversário, né? Então, Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, se não me engano, 1803 ou 1804. E todo mês de outubro, especialmente no dia 3, nós temos a obrigação de lembrar este homem. A gente recebeu a obra acabada, não é mesmo? Mas a gente não faz ideia da dificuldade que esse homem teve para apresentar isso que nós estamos agora recebendo com tanta sabedoria, com tanto amor, com tanta alegria. Então, a nossa homenagem a Kardec, até porque se não fosse o Kardec, nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Então, por conta de Kardec, nós estamos aqui. Um ótimo fim de semana. Não desanimem. A semana que vem pessoas muito capacitadas aqui para ajudá-los a entender um pouquinho melhor a doutrina espírita.